profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele diz que o Filho de Deus, diz bem assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas dores, pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso mostra o amor de Deus, mas do outro lado mostra a crueldade humana. Quão cruel é o ser humano a ponto de levar o Filho de Deus à cruz, levar o ser humano a uma situação tão drástica que é a crucifixão. Jesus foi crucificado, mas muitos também eram crucificados naquele dia. Quão grande se tornou a depravação da humanidade. Ali na cruz assassinaram o nosso Criador, um parricídio extremo, não é mesmo? Que terrível! Mesmo assim, Deus não deixou a humanidade sem esperança. Davi, ele chegou a contemplar as possibilidades humanas na criação. Ele, impressionado com a vastidão do universo, com a perfeição da criação, ele considerou o homem em relação à criação como insignificante. Mas ele percebe também a verdadeira posição do homem quando este foi criado. Referindo-se à relação do homem com Deus, o salmista ele diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória, de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Perceba que, em comparação com a vastidão do universo, com a perfeição da criação, o salmista diz que o homem seria insignificante, pequeno. Mas, em comparação ao ser criado por Deus, ele diz que o ser humano foi criado um pouquinho menor do que Deus. Deste domínio, deu-lhe domínio ao homem, coroaste o homem, pôs todas as coisas aqui nesse planeta sob a responsabilidade do homem. Mas o homem veio a cair. O homem caiu. Mesmo com a queda, resta ainda um senso de dignidade humana. Ainda resta. Embora essa dignidade ela foi obliterada, a semelhança divina não foi completamente extinta do ser humano. Continuamos sendo a semelhança divina, embora decaída, embora corruptos, pecaminosos, o homem ainda é o representante de Deus aqui nessa terra. Ainda é a criatura mais importante da criação de Deus. A sua natureza é menos que a natureza divina, claro, mas ainda o ser humano, ele mantém uma elevada posição de encarregado divino da criação. Somos nós encarregados divinos da criação. Não tem outra criação aqui nessa terra com esta responsabilidade. Temos os animais, a vegetação, várias formas de vida, mas o homem ainda mantém a posição de responsável, de encarregado divino da criação terrestre. É o homem. Ao perceber isso, Davi, ele respondeu com louvor e ações de graça, dizendo: ó Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ah, irmãos, por meio da transgressão, o primeiro par se tornou pecador.
não mais tendo forças para resistir Satanás, o homem cai nas malhas do inimigo e agora esse homem poderia um dia se libertar outra vez ou conseguir resistir o pecado, a queda, ou o ser humano seria deixado a perecer. Porque percebemos que o homem é corrupto, o homem é mau, a natureza do pecado emplacou no cerne humano. Seria possível esse encarregado da criação, esse que foi criado um pouco menor do que Deus, poderia ele ainda se libertar das malhas do mal que o impera no ser humano? Há esperança ainda para esse ser humano? Parece que não, né? Quando nós olhamos assim, sem olhar pelo viés da cruz de Cristo, sem olhar pelo poder salvífico de Cristo, o poder transformador, não há esperança. Se nós olharmos sem o viés da cruz, sem o viés do poder salvador, não há esperança para o ser humano. Mas pergunto nesta manhã, há esperança para o ser humano? Antes que Deus pronunciasse a punição que deveria recair sobre aquele casal que pecou, Deus proveu esperança a eles. Deus proveu-lhe o conserto da graça. E Deus disse, olha, eu vou pôr inimizade entre ti e Satanás. Vou colocar inimizade entre a mulher e Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente. Claro que esse Satanás ele vai ferir o calcanhar da mulher, da herança de Deus. Mas o filho, o descendente, vai esmagar a cabeça da serpente. Isto aqui, meus queridos, podemos denominar de conserto da graça. Deus vendo o ser humano em pecado. Deus poderia desistir já desde ali do ser humano. Mas Deus é cheio de graça e de misericórdia. O conserto da graça de Deus vem desde quando o homem caiu em pecado. Muitos dizem que nós estamos vivendo no tempo da graça. Sempre vivemos no tempo da graça, graças a Deus. Sempre o ser humano viveu no tempo da graça. Quando o próprio Deus pronuncia o descendente, faz a promessa do descendente, ele está pronunciando ali a sua graça. Porque o descendente seria aquele que salvaria o homem do pecado. E graça é salvação do pecado. E essa mensagem trouxe encorajamento ao ser humano. Porque, embora Satanás houvesse conseguido subjugar a humanidade sobre o seu maligno tacão, em última análise, percebemos que a promessa era de derrota de Satanás. Era a derrota dele. Ele seria derrotado. O conserto foi entre Deus e a humanidade. Ah, meu querido, primeiro Deus prometeu, através da sua graça, um baluarte contra o pecado. Ele prometeu, através da sua graça, um baluarte para o pecado. Ele criaria profunda inimizade entre a serpente e a mulher, entre os seguidores de Satanás e o povo de Deus. Isso haveria de se tornar negativas as relações entre o homem e Satanás, claro. Mas se tornaria negativo por quê? Com a promessa do descendente, com o conserto da graça, estava Deus abrindo ali um novo relacionamento dele, Deus, com o homem pecador. Um novo relacionamento foi aberto.
Deus não obliterou, Deus não fechou as vias de relacionamento com o ser humano, não. Havia uma negatividade, sim, a queda. Havia uma inimizade, isso é negativo. Mas havia um caminho para um novo relacionamento com Deus, o concerto da graça. Eu vou colocar inimizade, sim. Vai haver inimizade entre a serpente e o descendente, e os filhos do descendente. Vai haver, sim. Mas há um descendente para trazer, através deste, um novo relacionamento. Através dos séculos, meus queridos, ocorreria perseguições. Satanás perseguiria o descendente e os filhos dessa descendência, que a Bíblia chama de a igreja de Deus. Satanás odiaria a igreja de Deus. O conflito iria atingir uma culminância terrível por ocasião da morte de Jesus Cristo, porque ali estaria sendo personificada o caráter, ou personificado o caráter de Satanás. Quando Jesus foi levado à cruz, aquela turba ali ensandecida dizia: crucifica-o, crucifica-o. Estava ali, meus queridos, a personificação clara do caráter de Satanás. Mas também ali estava a personificação clara do descendente e da linhagem e dos filhos dessa descendência. No Calvário, Satanás foi derrotado. Ele perdeu a guerra. Mesmo com seu caráter ensandecido, presente naquela turba, fez de tudo para levar o Filho de Deus ao pecado, mas o Filho de Deus não pecou. Satanás foi derrotado. Ah, meus queridos, louvado seja Deus, porque o concerto da graça nos traz esperança. Satanás foi derrotado. Embora a semente da mulher fosse ferida, sim. Embora o descendente fosse ferido, sim. O autor do mal foi derrotado na cruz do Calvário. Todos os que aceitam o oferecimento desta graça divina, meus amados, experimentarão profunda inimizade contra o pecado. Os que experimentam a graça divina, eles não gostam do pecado, odeiam o pecado. Os que experimentam esse oferecimento da graça divina não querem viver chafurdado no pecado. Eles querem distância do pecado. E quando o ser humano quer, une-se à vontade humana com a vontade divina, então a vitória nessa batalha contra Satanás, através da fé, compartilharão a vitória do Salvador lá no Calvário. Através da fé, milhões de pessoas, meus queridos, venceram a batalha contra o mal. Porque Jesus, em primeiro lugar, foi o vencedor. Portanto, há esperança, porque Jesus venceu. Com toda a maldade humana que impera, existe esperança, porque lá em Adão foi pronunciado o concerto da graça. A serpente está sendo esmagada, a cabeça da serpente está sendo esmagada. Os filhos de Deus, aqueles que aceitam esta graça salvadora, estão sendo restabelecidos para o eterno concerto da graça. O concerto da graça não foi desenvolvido após a queda, meus amados, não. As Escrituras salientam que, mesmo antes da criação, a divindade já havia estabelecido entre si
o concerto de que a raça humana, se porventura caísse, ela seria resgatada. E Paulo diz que Deus nos acolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos destinou ou nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sim, antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Antes da fundação do mundo, o concerto da graça já estava estabelecido. Antes da fundação do mundo, Deus já nos predestinou para ele. Ah, meus queridos, interessante que Paulo fala do beneplácito da vontade de Deus. Qual era o beneplácito da vontade de Deus? Que fôssemos sempre para o seu louvor, para a glória dele. E no seu amado, o Filho de Deus, ele nos concede esse resgate. Ele contempla esse beneplácito da sua vontade. E falando do sacrifício expiatório de Cristo, Pedro disse que ele foi conhecido mesmo, ou foi conhecido antes, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo já estava estabelecido o concerto da graça. Ah, meus amados, Deus, ele sabe todas as coisas. Portanto, ele sabe que eu preciso de um Salvador, que você precisa. Interessante que o concerto da graça baseou-se sobre um fundamento inamovível, a promessa e o juramento do próprio Deus. Isso está em Hebreus 6, verso 18. Ele prometeu, ele jurou. Jesus Cristo foi o fiador deste concerto. Fiador, sabe quem é? É alguém que assume o débito, a obrigação, no caso de o devedor não poder pagar ou saldar a dívida. Eu não poderia saldar essa dívida de pecador. Você não poderia. A raça humana não poderia pagar. Portanto, Cristo foi o fiador. E servindo ele como fiador, se o homem caísse em pecado, ele suportaria a punição no lugar do ser humano. Ele pagaria o preço pela redenção dos meus e dos seus pecados. Ele faria propiciação pelos meus e pelos seus pecados. Aqueles requisitos que a lei exigia que eu e você não poderíamos cumprir, ele cumpriu em relação ao pagar o pecado. Eu não posso pagar o pecado. Às vezes dizemos, ele está pagando pelo seu pecado. Não, nós não pagamos por pecado. Jesus já pagou por nós. Ele foi o fiador. Ele pode suportar a punição. Ele foi que pagou o preço da redenção dos meus e dos teus pecados. Foi ele que fez propiciação pelos meus pecados. Foi ele que preencheu todos os requisitos exigidos pela lei que o ser humano violou. Nenhum ser humano, nenhum anjo celestial poderia assumir tal responsabilidade. Ele é o Criador, portanto, ele assume a responsabilidade de criar e também de resgatar essa criação. Ele assume tal responsabilidade. Ele não joga essa responsabilidade em um anjo, em um outro ser criado. Não, ele é o Criador, ele assumiu a responsabilidade. Somente Cristo, somente o Criador, somente o cabeça, somente o representante
por excelência da raça, poderia assumir tão pesado fardo, como diz Isaías. Somente Ele, o Criador. Filho de Deus, Ele não é apenas o fiador do novo concerto, é também o mediador. Ele também é o executor. Sua própria descrição, ou a descrição de sua missão como filho do homem encarnado, revela esse aspecto de seu papel. Ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Percebeu? Eu não desci porque eu quero fazer assim, porque eu estou com vontade, quero fazer a minha vontade. O que der na minha vontade eu faço. Não, não. Ele desceu para fazer a vontade daquele que o enviou. A vontade do Pai é que todo homem que vir a mim e nele crer tenha a vida eterna, disse Jesus em João 6,40. E completando esse pensamento, ele mostrou que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sim, Jesus, meus queridos, se colocando à altura do ser humano, e igual ao ser humano, se revestindo de humanidade, para que nele nós pudéssemos conhecer o Pai, que é tão humilde, que é tão beneplácito, que se dispôs a enviar o seu Filho para se tornar como um de nós, para nos resgatar do pecado, para esmagar a cabeça da serpente. Ao final de sua missão, ele testificou quanto ao cumprimento que dera à comissão do Pai, dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus estava dizendo: Pai, o Senhor me confiou uma missão, e eu a consumei, esta missão. Missão dada, missão cumprida. Ah, meus queridos, na cruz, Jesus, ele preencheu plenamente o papel de fiador. Aquele papel que ele assumiu lá no concerto da graça, que ele assumiu em favor do ser humano. Sim, o brado dele lá na cruz do Calvário, está consumado, assinalou por completo o preenchimento da sua missão. Está consumado. Sua própria vida ele deu. Ele havia pago a penalidade que violava a lei de Deus, ou melhor, havia pago a penalidade que a violada lei de Deus requeria, garantindo assim a salvação para a raça humana arrependida. Ele assumiu, ele garantiu, ele pagou. Precisava de ser pago alguma coisa. O resgate tinha que ser pago. A penalidade teria que ser pago, a multa teria que ser paga. E Jesus pagou com a sua própria vida a penalidade. A lei exigia, ele pagou. Assim ele garantiu a minha e a sua salvação. Ele garantiu assim a salvação da humanidade arrependida. Naquele momento, o sangue de Cristo ratificou o concerto da graça. Lá na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, o concerto da graça foi confirmado, ratificado. Maravilha, louvado seja Deus por isso, não é? Então, agora, eu e você precisamos de uma única coisa, por meio da fé no seu sangue expiador. Arrependidos, deixarmos que Cristo nos adote como seus filhos e filhas, e assim nos tornaremos herdeiros da vida eterna.
Sim, meus queridos, a única tarefa minha e sua é recebermos a Cristo por meio da fé, arrependidos. Ele, com seus braços abertos, Ele vai nos acolher. Ele já nos acolheu. Portanto, o concerto da graça vem desde o Éden, desde a queda do ser humano. E essa graça tem perpassado todas as gerações, desde Adão até o último que sobreviver sobre essa terra. O concerto da graça é a base do ministério de Cristo Jesus. O concerto da graça, meus queridos, é a base de nossa fé. Não há salvação a não ser pela fé. Não há salvação a não ser pela graça. E esse concerto de graça, demonstrado pelo infinito amor de Deus pela humanidade, isto foi estabelecido antes mesmo da criação. E ele foi revelado após a queda. E naquela oportunidade, num sentido muito especial, Deus e a humanidade se tornaram parceiros, vamos assim dizer. Oh, meus queridos, o mundo é um mundo pecador. Caímos no pecado. Estamos vivendo nele. Não adianta eu ficar culpando Adão e Eva se eu quero viver no pecado. Se eu estou disponível a viver no pecado, por que ficar culpando Adão e Eva? Jesus, como humano, ele poderia ter culpado Adão e Eva também. Mas não, ele se apegou ao Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não pecou. Por isso, ele pode ser o nosso fiador. Por isso, ele pode ser o nosso resgatador. Por isso, ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Jesus houvesse pecado, ou seja, se Jesus houvesse transgredido a lei, em um só ponto, ele não seria o nosso Salvador. Se Jesus houvesse transgredido um I, um tio ou um J da lei, ou seja, do concerto da graça, ele não poderia ser o nosso fiador, porque ele seria um pecador, como eu e você. Mas Jesus não pecou. O profeta diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Ele foi esmagado pela minha e pela sua transgressão. Ele assumiu todas as minhas dores. Ele assumiu todo o meu pecado. Ele pagou. Ele lançou nas profundezas do mar. E nunca mais se lembra das nossas transgressões. Agora, cabe a mim e a você irmos a Ele pela fé. Há salvação. Há esperança para essa raça humana aparentemente perdida. Há esperança para você, meu querido, que acha que está perdido. Há esperança para você que acha que não tem mais solução para você. Há esperança para todo pecador. O pecado é mau, ele faz o ser humano sofrer, mas no concerto da graça, Jesus garantiu o meu e o seu resgate, a minha e a sua salvação. A esperança para mim e para você. Não está tudo perdido, não. Deus em Jesus Cristo e no Espírito Santo nos salva. Aceita você o concerto da graça? Aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador? Que Deus nos abençoe, que assim seja, para que logo Ele volte e nos leve resgatado, lavados no sangue do Cordeiro. Portanto, o pecado não é o fim de tudo. Jesus é o nosso Salvador. Aceite-o pela fé. Oremos, Pai querido, obrigado, porque em Jesus somos resgatados da maldade do pecado.
Em Jesus podemos ser mais do que vencedores. Em Jesus nós poderemos viver plenamente, felizes e certos da vida eterna. Te agradecemos por essa esperança, por ser o nosso fiador, por pagar pelos meus pecados, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.